que vale muito a pena essa reflexão assim, que eu vivi hoje. Foi um momento de conexão com outras pessoas que eu pude realmente trazer para o meu contexto, assim, né? Algumas situações que eu vivi e que realmente, com a maturidade que eu tenho hoje, algumas situações que passaram na minha vida, que foram traumáticas, assim, hoje eu consigo conversar sobre. E o principal que a pessoa comentou lá, que é a importância de você tentar não julgar, né? Tentar entender o contexto atual da pessoa, o seu contexto, entender que o que a pessoa entregou para você é o que ela tinha de melhor. E quando você para refletir, em vários momentos da sua vida, você entregou o que você podia no momento. Então a sua versão hoje que você tem aí, nas decisões que você toma, nas escolhas que você faz, é a sua melhor versão. E é importante a gente deixar ir, deixar fluir. Não é fácil, é uma dor que você tem que viver com ela. Você não vai esquecer. Isso toma para mim outra reflexão que eu tive hoje. Enquanto eu estava cozinhando, manuseando algumas coisas, auxiliando as pessoas, teve um momento que eu me descuidei e meio que furei o dedo com a lata de milho que tinha lá. E a partir desse momento eu só consegui pensar em estancar o sangue. Estava sangrando bastante. E eu percebi também que agora, né, refletindo sobre, que esse acontecimento me trouxe à conclusão que nós somos frágeis, frágeis de corpo, frágeis de espírito. A partir do momento que eu furei o dedo e começou a sangrar, eu esqueci de todos os problemas, eu esqueci de todos os pensamentos. Eu só quis resolver isso. E sobre a dor, agora eu tô sentindo a dor. Ela tá constante, parou de sangrar, ainda não fechou. Ela tá aqui. Mas eu segui, lavei louça, fiz várias coisas durante o dia. Mas ela tá aqui, o dedo tá inchado. Então assim, saiba identificar que tem dores que vão viver para sempre, cara. Mas que você precisa ressignificar. E sempre refletir. Talvez, eu não tô dizendo que é fácil, né? Não tô dizendo que é que você vai conseguir sempre. A gente erra pra caramba. Mas assim, em cada situação, tentar entregar o melhor de si e antes de proferir alguma palavra para a pessoa, tentar pensar um pouco o que essa pessoa está externalizando. Sim, o que ela está entregando para você. Você tem que bater de frente, você tem que silenciar. Às vezes o silêncio é bom, mas eu aprendi nessa relação que eu tive também, que muitas vezes o silêncio pode ser fuga. E muitas vezes eu fiquei em silêncio. E hoje já não me silencio mais, então eu acredito
no poder das conversas difíceis. Essa é uma falha que eu cometi. Talvez, no momento de tensão, eu seja omisso novamente. Mas foi uma lição que eu tive, assim, de às vezes trazer situações que são momentâneas. A gente às vezes não quer, acha que não vale a pena opinar, prefere o silêncio, mas o silêncio, ele muitas vezes não fez bem. E hoje, revendo várias situações assim na minha vida, eu poderia ter dito algumas coisas, poderia ter pedido ajuda, mas volta aquela questão do que eu comentei, que era o melhor que eu poderia entregar. Talvez tinha questões da minha infância que eu não consegui rever dentro desse relacionamento. Hoje, com terapia, eu consigo identificar. Mas sou muito grato pelo tempo que eu tive com a pessoa, com o contexto familiar. Sou muito grato pelo aprendizado também. Mas são dois pontos importantes, assim. Quanto nós somos frágeis, e às vezes a gente se preocupa em tanta coisa material, em tanto problema, que se acontece alguma coisa no seu corpo, você só vai ter um problema. E o outro é saber se posicionar, saber identificar quando a pessoa está falando alguma coisa, você está apto para ouvir e não para simplesmente pontuar o que você está sentindo. Primeiro ouvir e entender o que a pessoa precisa. Às vezes ela precisa do seu silêncio. Você não precisa falar nada. Às vezes ela precisa de uma palavra. Às vezes ela precisa de um exemplo. Sabe o poder de se conhecer tanto que você define num diálogo como você vai agir. De novo, reforço, não é fácil. Não é fácil. Nós somos tomados por vários estímulos, assim. Então, quando entra uma situação de embate, uma situação de que a pessoa não concorda com você, ou uma situação de uma pessoa que ela está desabafando para você, e você quer dar aquela resposta genérica, assim. Então, tenho diariamente tentado refletir nas minhas atitudes. E isso impacta nas minhas relações, assim. Esse vídeo é pra mim rever quantas vezes for necessário, mas externalizar isso através de um vídeo é bem relevante, porque são muitos aprendizados, assim. E eu não sei qual versão minha uma pessoa, um relacionamento, uma versão que eu vou entregar, mas eu sei
que vai ser uma versão melhor do que eu já fui. E é isso que eu busco.